A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque sei que pode ajudar alguém que está passando por lutas parecidas. Não é fácil falar disso, mas se o Senhor me deu forças para vencer, também me dá para contar, porque a glória é só dele. Desde pequena fui criada na verdade. Meus pais sempre me ensinaram a guardar o coração, a ser recatada, a esperar pelo tempo de Deus. Eu vi as irmãs mais velhas se casando na bênção do Senhor, e sonhava com aquele dia. Quando completei 18 anos, um irmão da Irmandade pediu a palavra para mim. Era um jovem sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram confirmação, e tudo parecia certo. Eu também orei: Senhor, se for da tua vontade, abre o caminho. Se não for, fecha todas as portas. O noivado foi anunciado, e eu me senti abençoada. Ele era atencioso, falava de Deus, e eu acreditava que estávamos no mesmo propósito. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Ele sumia por horas, dizia que era trabalho, mas eu sentia que algo não estava certo. Uma vez perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu: Você não confia em mim? Eu engoli a dúvida, porque não queria ser desconfiada. Afinal, a palavra ensina que a mulher deve ser submissa, e eu queria fazer a vontade de Deus. Os meses passaram, e as coisas pioraram. Ele começou a ficar irritado sem motivo, evitava ir aos cultos, e eu me sentia cada vez mais sozinha. Até que um dia uma irmã da Irmandade me chamou num canto e disse: Ana, eu ouvi umas coisas. Você precisa orar muito. Meu coração gelou. Eu não queria acreditar, mas também não podia ignorar. Naquela noite chorei no meu quarto e clamei: Senhor, se tem algo errado, me mostra. Não quero viver numa mentira. Na semana seguinte, ele chegou em casa com um papel na mão. Era uma conta, uma dívida grande que ele tinha escondido de todos. Quando perguntei como aquilo tinha acontecido, ele baixou a cabeça e confessou: Eu gastei tudo. E não foi só com isso. Foi como se o chão abrisse debaixo dos meus pés. Ele tinha se envolvido com jogos com pessoas de fora, e agora estávamos endividados. Pior, ele não tinha arrependimento. Só dizia: Eu vou resolver, não se preocupe. Mas eu sabia que não era assim que Deus trabalhava. Fui até meus pais, contei tudo, e eles oraram comigo. Meu pai disse: Filha, Deus não quer que você viva assim. Ele tem um plano melhor. Mas eu tinha medo. O que as pessoas iam pensar? O que iam dizer de mim? Uma noite sonhei com um homem vestido de branco, que me olhou nos olhos e disse: Saia. Não é para você. Acordei com um peso no peito, mas também com uma paz que não entendia. No dia seguinte, fui até a irmã mais velha da Irmandade e contei tudo. Ela me abraçou e disse: Deus está te libertando, minha filha. Não foi fácil. Tive que devolver presentes, ouvir murmurações, sentir a vergonha de ter confiado no homem errado. Mas Deus foi fiel. A dívida foi paga não por mim, mas pelo Senhor, que moveu corações para nos ajudar. Hoje estou em paz. Não guardo rancor, porque sei que Deus julga com justiça. E se Ele tirou daquele caminho, é porque tinha algo melhor pela frente. Irmãos, se você está num relacionamento que não honra a Deus, se há mentiras, dívidas escondidas, ou qualquer coisa que te faça duvidar, não ignore. Ore. Peça a Deus que revele a verdade. Ele não nos deixa no escuro. Às vezes, a libertação dói, mas a paz que vem depois não tem preço. Se este testemunho tocou seu coração, comenta aqui. Vamos orar uns pelos outros. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Deus abençoe a todos. A paz. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que a vontade de Deus não é sempre o caminho mais fácil, mas é sempre o melhor. Porque depois daquela tempestade, veio uma calmaria que eu não conhecia. Minha família me acolheu, meus irmãos na fé me fortaleceram, e pouco a pouco, o Senhor foi restaurando o que o inimigo tentou destruir. Não vou mentir. Houve noites em que chorei até não ter mais lágrimas. Em que me perguntei: por que comigo, Senhor? Mas foi nessas horas que a palavra do irmão mais velho na reunião de jovens ecoava na minha mente: Deus não permite que o mal triunfe sobre os seus. Ele transforma a dor em bênção. E foi o que aconteceu. Porque hoje, quando olho para trás, vejo que se não fosse aquela provação, eu não teria conhecido a força que Deus colocou em mim. E o mais lindo, irmãos, é que o Senhor não só me tirou daquela situação, como me deu um novo propósito. Comecei a ajudar outras irmãs que passavam pelo mesmo, orando com elas, mostrando que não estavam sozinhas. Porque na nossa Irmandade, ninguém deve carregar o fardo sozinho. A obra da piedade não é só de palavras, é de ação. É estender a mão quando o irmão cai. É chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E foi numa dessas reuniões de oração que conheci o irmão Daniel.
Um homem simples trabalhador, que desde o primeiro dia mostrou um coração temente a Deus. Não foi amor à primeira vista, não. Foi respeito, foi confiança, foi ver que ele buscava a mesma coisa que eu, servir ao Senhor em santidade. E quando ele pediu a palavra para meu pai, não foi com pressa, não foi com palavras bonitas. Foi com humildade, dizendo: irmão, eu quero cuidar da sua filha como Cristo cuida da sua igreja. E hoje, louvado seja Deus, somos casados há 3 anos. Não é um casamento perfeito, porque casamento perfeito só no céu, não é, irmãos? Mas é um casamento abençoado. Um lar onde a palavra de Deus é lida, onde os filhos, sim, Deus nos abençoou com um menino, o Davi de 1 ano, são criados no temor do Senhor. Onde as contas são pagas com honestidade, onde não há segredos, onde a porta está sempre aberta para um irmão que precise de ajuda. Mas eu não estou aqui para contar só a minha história, não. Estou aqui para dizer que Deus não desampara os seus. Mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, Ele está trabalhando. Mesmo quando a gente erra, quando confia onde não devia, quando cai, Ele estende a mão e diz: filho, levanta. Ainda há muito por fazer. E se você está lendo isso hoje e pensa: mas e eu? Como vou sair dessa? Eu te digo, comece com oração. Não importa se é de madrugada, se é entre lágrimas, se é com a voz embargada. Fale com Deus. Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. Porque eu já estive no lugar onde você está. Já senti aquele aperto no peito, aquele medo de amanhã, aquela vergonha de olhar nos olhos dos outros. Mas hoje eu testifico, Deus é fiel. Ele não nos deixa. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Então, irmão, irmã, não desista. Não se cale. Não finja que está tudo bem quando não está. Busque os irmãos mais velhos, busque a direção da palavra, busque a Deus em oração. Porque a libertação vem, a restauração vem, a paz vem. Pode demorar? Pode. Mas vale a pena esperar. E se este testemunho te falou ao coração, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Comenta aqui se você também já passou por algo parecido e quer que oremos por você. E acima de tudo, confie em Deus. Porque no fim, só Ele sabe o que é melhor para nós. Que o Senhor abençoe a todos. Que a paz de Cristo esteja em seus lares. E que, independentemente da luta, a gente nunca esqueça: Deus está no controle. Até a próxima, irmãos. E que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus estejam com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noite que eu acordei com o coração acelerado, pensando que tudo tinha sido um sonho ruim e que eu ainda estava naquela casa, com aquele peso na alma. Mas não. Era real. A liberdade que Deus me deu era real. E mesmo com as cicatrizes, eu sabia que Ele estava me curando, dia após dia. Porque vejam só, irmãos, quando a gente passa por uma provação dessas, a gente acha que nunca mais vai conseguir confiar, nunca mais vai conseguir sorrir de verdade. Mas Deus, na sua bondade, Ele vai restaurando. Ele vai colocando pessoas no nosso caminho, irmãos que oram por nós, que nos dão um abraço apertado sem nem precisar de muitas palavras. E a gente vai entendendo que mesmo machucados, a gente ainda pode amar, ainda pode perdoar. Não por merecimento de ninguém, mas porque Cristo nos perdoou primeiro. E foi numa dessas noites, depois de muito chorar, que eu me lembrei das palavras do irmão mais velho que me batizou. Filha, a vida na comum não é um mar de rosas, não. Tem espinho, tem pedra, tem tempestade. Mas se você segurar na mão de Deus, Ele não vai te deixar afundar. Naquela hora, aquelas palavras voltaram como um bálsamo. Porque era verdade. Eu tinha sentido na pele. Deus não tinha me deixado afundar. Mesmo quando eu pensei que ia, Ele estendeu a mão. E foi então que eu comecei a entender que a minha história não tinha acabado ali. Que Deus ainda tinha um propósito para mim. Não era para eu ficar amargurada. Não era para eu ficar com raiva. Não era para eu me fechar para o mundo. Era para eu aprender. Era para eu crescer. Era para eu, um dia, poder olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar. Porque, irmãos, a gente às vezes acha que a nossa dor é o fim. Mas não é. É só uma parte do caminho. E Deus, que é o dono do caminho, Ele sabe exatamente onde está nos levando, mesmo quando a gente não enxerga nada. E foi assim que, com o tempo, eu comecei a me envolver mais na obra. Não por obrigação, não. Mas porque eu sentia que era ali que Deus queria me usar. Comecei a ajudar nas reuniões das irmãs, a visitar as doentes, a orar com quem estava passando por lutas parecidas com as minhas. E sabe o que eu descobri? Que eu não era a única. Que tinha muita irmã sofrendo em silêncio, com medo de falar, com medo de ser julgada. E foi ali que Deus me mostrou: eu te livrei para que você pudesse ajudar outras a se libertarem também. Porque a gente às vezes acha que a nossa dor é só nossa. Mas não é.
Quando a gente compartilha, quando a gente testifica, a gente está estendendo a mão para quem está se afogando no mesmo mar que a gente já atravessou. E isso, irmãos, isso é um privilégio. Porque não é todo mundo que Deus escolhe para ser um instrumento de consolo. Não é todo mundo que Ele dá a coragem de dizer, eu passei por isso, mas Deus me tirou. E foi numa dessas visitas, numa casa simples com o chão de terra batida, que eu conheci a irmã Maria. Uma senhora já de idade, mas com os olhos que brilhavam como se tivesse 20 anos. Ela me contou que o marido tinha partido há 10 anos, deixando ela sozinha com 4 filhos pequenos. E ela, com lágrimas nos olhos, me disse, minha filha, eu pensei que não ia aguentar. Mas Deus me deu força. Todo dia eu acordava e falava, Senhor, hoje eu não tenho força, mas o Senhor tem. Me carrega. E Ele carregou. Até hoje. Aqui, irmãos, eu não consegui segurar as lágrimas. Porque era como se Deus estivesse me falando através dela. Como se Ele estivesse dizendo, viu? Eu nunca te abandonei. E não vou abandonar agora. E foi assim que eu comecei a entender que a minha história não era para ser guardada. Era para ser contada. Não para me exibir, não para me fazer de vítima, mas para mostrar que Deus é fiel. Que Ele ouve. Que Ele age. Mesmo quando a gente acha que já não tem mais jeito. Porque, irmãos, a gente vive num tempo em que muita gente acha que Deus não vê, que Deus não ouve, que Deus não se importa. Mas eu estou aqui para dizer que isso é mentira do inimigo. Deus vê, Deus ouve, e Deus age no tempo certo. E se você está lendo isso hoje e está pensando em desistir, eu peço, não desista. Não deixe que o diabo te convença de que a sua dor é maior do que a graça de Deus. Porque não é, nunca é. Eu já estive no fundo do poço. Já senti o gosto amargo da traição. Já me senti sozinha, abandonada, sem esperança. Mas hoje eu testifico, Deus me tirou de lá. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Então, irmão, irmã, se você está passando por uma luta, não guarde sozinho. Busque os irmãos. Busque a palavra. Busque a Deus em oração. Porque a libertação vem. A restauração vem. A paz vem. Pode demorar? Pode. Mas vale a pena esperar. E se este testemunho te falou ao coração, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Comenta aqui se você também já passou por algo parecido e quer que oremos por você. E acima de tudo, confie em Deus. Porque no fim, só Ele sabe o que é melhor para nós. Que o Senhor abençoe a todos. Que a paz de Cristo esteja em seus lares. E que, independentemente da luta, a gente nunca esqueça, Deus está no controle. Ele não nos deixou. Não nos deixará. E no tempo certo, Ele vai nos dar a vitória. Até a próxima, irmãos. E que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus estejam com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a restaurar a minha vida. Não foi da noite para o dia, não. Porque o Senhor sabe que a gente precisa de tempo para sarar as feridas, para entender as lições, para aprender a confiar de novo. Mas Ele foi fiel. Sempre foi. Os primeiros dias depois que voltei para a casa dos meus pais foram difíceis. Eu acordava com aquele peso no peito, aquela dor que parece que não sai. Mas minha mãe, ela já tinha passado por coisas difíceis também, e ela me dizia, filha, chorar não é pecado. Mas ficar no choro, sim. Levanta, lava o rosto e vai para a reunião. Porque é lá que Deus fala com a gente. E eu obedecia. Não porque eu queria não, mas porque eu sabia que ela tinha razão. E foi nas reuniões que eu comecei a sentir um pouco de paz de novo. Não era uma paz completa não. Mas era como se Deus estivesse me dizendo, eu estou aqui. Eu não te abandonei. E aos poucos, eu fui entendendo que a traição não tinha sido culpa minha. Que eu não era menos digna por causa do que aconteceu. Que Deus ainda tinha um propósito para a minha vida. Um dia, depois de uma reunião de jovens, uma irmã mais velha se aproximou de mim e disse, Júlia, eu não sei o que você está passando, mas Deus me colocou no coração para te dizer uma coisa, você não está sozinha. E Ele vai te usar para abençoar outras pessoas que estão na mesma luta. Na hora eu não entendi direito. Mas hoje eu vejo que aquilo foi uma profecia. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo, eu comecei a ajudar outras irmãs que passavam por situações difíceis no casamento. Não como conselheira não. Mas como alguém que já tinha estado no lugar delas. Que já tinha sentido a mesma dor. E sabe, irmãos, foi nesse servir que eu encontrei a minha cura. Porque quando a gente olha para o próximo, a gente esquece um pouco da gente mesma. E Deus usa isso para nos sarar. Hoje eu não tenho mais raiva. Não tenho mais aquele ódio que queimava por dentro. Porque Deus tirou. Ele trocou por perdão. Não foi fácil não. Eu tive que orar muito. Tive que jejuar. Tive que pedir a Deus que tirasse daquele meu coração todo aquele veneno. Mas Ele fez.
Porque quando a gente entrega para Ele, Ele transforma. E o meu ex-marido? Eu oro por ele. Não porque eu seja santa não. Mas porque a palavra diz que a gente deve orar pelos que nos perseguem. E eu sei que se um dia ele se arrepender, Deus vai perdoar. Porque o Senhor é assim, misericordioso. Ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Agora eu vivo um dia de cada vez. Não tenho pressa de arrumar outro relacionamento não. Porque aprendi que é melhor esperar em Deus do que se apressar e errar de novo. E se um dia o Senhor quiser me dar um novo companheiro, que seja na bênção dele. Que seja um homem que tema a Deus, que seja fiel, que seja um líder espiritual na família. Porque eu não quero mais viver de qualquer jeito. Eu quero viver do jeito de Deus. E vocês, irmãos? Como estão os seus corações hoje? Tem alguém aqui que está carregando uma dor que parece não ter fim? Uma traição, uma decepção, uma perda? Eu quero te dizer, não desista. Não deixe que o diabo te convença de que a sua história acabou. Porque não acabou. Deus ainda tem o melhor para você. Lembra daqueles sonhos que eu tinha quando era pequena? De ser uma esposa feliz, de ter uma família abençoada? Pois é, eu ainda acredito nesses sonhos. Mas agora eu sei que eles só vão se realizar no tempo de Deus. E enquanto esse tempo não chega, eu vou servir, vou adorar, vou louvar, porque o Senhor é bom, e a bondade dele dura para sempre. Então, se você está passando por uma tempestade, segure na mão de Deus. Não solte, porque a tempestade passa, a dor passa, e o que fica é a certeza de que Ele nunca nos abandonou. Nunca. E se este testemunho te tocou, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir. Deixa um comentário aqui dizendo Deus restaura para que a gente possa orar por você. E se você está na mesma luta, saiba que não está sozinho. A Irmandade está aqui. Eu estou aqui. E acima de tudo, Deus está aqui. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Que Ele restaure as suas famílias, os seus sonhos, as suas esperanças. E que no final de tudo a gente possa dizer como salmista: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Salmo 28, 7. Até a próxima, irmãos. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, eu poderia ter me deixado levar pela amargura. Poderia ter guardado rancor, poderia ter me fechado para o mundo, para a Irmandade, até mesmo para Deus. Mas não. Porque se eu fizesse isso, estaria dando ao inimigo exatamente o que ele queria: a minha fé abalada, a minha paz roubada, a minha esperança apagada. E eu não ia deixar isso acontecer, não depois de tudo que o Senhor já tinha feito por mim. Foi então que numa tarde quietinha, enquanto eu ajudava minha mãe a preparar os pães para a Santa Ceia, ela me olhou com aquele olhar cheio de amor e disse: filha, você sabe que Deus não escreve certo por linhas tortas, não é? Às vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas Ele sabe. Ele vê o fim desde o começo. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Porque era verdade. Eu não precisava entender tudo naquele momento. Eu só precisava confiar. E foi confiar que eu fiz. Comecei a me dedicar ainda mais à obra. Passava mais tempo na oração, lia a palavra com o coração mais aberto, participava das reuniões com o espírito mais disposto a servir. Não era fácil não. Ainda tinha dias em que a saudade do que eu imaginei que teria apertava o meu peito. Dias em que eu via casais na Irmandade, felizes, unidos, e uma pontinha de inveja, não do mal, mas daquilo que eu também desejava, vinha à tona. Mas eu entregava tudo isso aos pés do Senhor e pedia: Senhor, tira de mim esse sentimento. Enche meu coração da tua paz. E sabe, irmãos, Deus foi fiel. Ele não só tirou, como encheu. Encheu de uma maneira que eu nem imaginava. Porque foi nesse tempo de espera, de entrega, que eu comecei a perceber coisas que antes eu não via. Comecei a enxergar as bênçãos que Deus já tinha derramado sobre a minha vida. Uma família que me amava, irmãos que me apoiavam, uma saúde restaurada, uma fé que, mesmo abalada, nunca se quebrou. E mais do que tudo, eu comecei a entender que a felicidade que eu tanto buscava não dependia de um marido, de um lar perfeito, de um casamento sem falhas. Dependia de uma coisa só, da minha relação com Deus. Foi então que numa reunião de jovens, um irmão levantou um cântico que marcou meu coração: em ti, Senhor, eu me alegro. Em ti eu tenho paz. Mesmo quando a tempestade vem, em ti eu vou confiar. Aqueles versos ecoaram dentro de mim como se tivessem sido escritos só para aquele momento. E foi ali, entre irmãos com as mãos levantadas e os olhos cheios de lágrimas, que eu senti o Espírito Santo me falando: minha filha, você já está livre. Agora é hora de viver. E viver eu comecei. Não da maneira que eu imaginava,
não do jeito que o mundo acha que a gente tem que viver, mas do jeito de Deus. Comecei a me permitir sorrir de novo, a participar das atividades da Irmandade com alegria, sem aquele peso no coração, a sonhar sim, mas agora com os sonhos que Deus colocava dentro de mim, não com os que eu mesma tinha inventado. Claro que não foi do dia para a noite. Ainda tinha momentos de fraqueza, ainda tinha noites em que eu chorava sozinha no meu quarto, pedindo a Deus que me mostrasse o caminho. Mas eu aprendi uma coisa, que chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de que a gente ainda tem esperança. Porque quem não espera mais não chora. Quem não acredita em mudança não clama. E eu ainda clamava, ainda acreditava. E foi nessa jornada que eu conheci o irmão Lucas. Não foi daqueles encontros que a gente vê por aí, cheio de romantismo e paixão à primeira vista. Foi quietinho, no serviço do Senhor. Ele era um dos cooperadores da obra, sempre disposto a ajudar, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem precisava. A gente começou a conversar mais nas reuniões, a trocar ideias sobre a palavra, a orar um pelo outro. E aos pouquinhos, uma amizade sincera foi nascendo. Mas eu não ia me apressar. Não dessa vez. Eu tinha aprendido da maneira mais difícil que as coisas precisam ser feitas no tempo de Deus, com a bênção dele. Então, quando o irmão Lucas me pediu para conversar a sós, eu falei logo, só se for com a bênção dos nossos pais e dos anciãos. Ele entendeu. Porque ele também era um homem de Deus, que sabia que as coisas do Senhor não se fazem às escondidas, não se fazem na pressa. E assim, com a orientação dos nossos pais e a aprovação da Irmandade, a gente começou a se conhecer melhor. Não tinha pressa, não tinha ansiedade. Só tinha a certeza de que se fosse da vontade de Deus, Ele mesmo ia abrir as portas. E foi o que aconteceu. Hoje, irmãos, eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que Deus não só restaura, como Ele faz tudo novo. Porque o irmão Lucas e eu estamos noivos sim, mas não é só isso. O mais importante é que a gente está construindo uma relação baseada em Deus, na oração, no respeito, na submissão à sua vontade. Não é um relacionamento perfeito, porque perfeição só existe no céu, mas é um relacionamento abençoado. Um relacionamento em que a gente sabe que se um dia a tempestade vier, a gente vai segurar na mão de Deus e na mão um do outro, e vai passar. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Não para dizer que o caminho é fácil, não para dizer que a dor não dói, mas para dizer que vale a pena confiar, vale a pena esperar, vale a pena servir mesmo quando o coração está partido. Porque Deus não esquece das suas promessas. Ele não esquece de nós. Então, se você está passando por uma prova, se você está com o coração ferido, se você está achando que não tem mais jeito, eu quero te dizer, tem sim, porque Deus é especialista em fazer o impossível. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza, choro em alegria, solidão em comunhão. E se você precisa de uma palavra de ânimo, de uma oração, deixa aqui nos comentários. A gente vai orar por você. Vamos levar o seu nome diante do Senhor, porque a Irmandade é assim, um corpo. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro é consolado, todos se alegram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os corações quebrantados, que Ele fortaleça os joelhos fracos, que Ele enxugue toda lágrima. E que no final de tudo a gente possa dizer, como salmista, esperai no Senhor, animai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, esperai, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Até a próxima, irmãos. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado. Pelo contrário, Ele estava apenas começando a escrever um novo capítulo na minha vida. Porque quando a gente pensa que está tudo perdido, é justamente aí que o Senhor age com mais força. Foi o que aconteceu comigo. Depois que meu pai e minha mãe me acolheram de volta, eu me senti como a filha pródiga que voltou para casa. Não tinha mais forças nem para chorar, só conseguia me ajoelhar e agradecer. Minha mãe, com aquele jeito sábio que só as mães têm, me disse: filha, Deus permite que a gente passe pelo vale, mas é para nos ensinar a depender só dele. Agora você vai ver. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai transformar em bênção. E não é que foi exatamente assim? Os primeiros dias não foram fáceis. Eu acordava com um peso no peito, uma dor que parecia não passar. Mas minha mãe não me deixava ficar parada. Ela falava: vamos, filha, levanta. O diabo quer te ver deitada, mas Deus quer te ver de pé. Então eu me levantava. Ia para a obra da piedade, ajudava nas reuniões das irmãs, participava dos cultos. Não era fácil não. Às vezes, no meio do louvor, as lágrimas desciam sem eu querer.
Mas eu sabia que ali, no meio da irmandade, eu estava protegida. Até que um dia, depois de alguns meses, meu pai me chamou no escritório dele. Vocês conhecem como é, né? Quando o pai chama a gente no escritório, a gente já sabe que é coisa séria. Eu entrei tremendo, pensando, será que vou levar uma advertência? Será que fiz algo errado? Mas não. Meu pai só olhou para mim com aquele olhar cheio de amor e falou, filha, você já orou sobre o seu futuro? Eu fiquei quieta porque, na verdade, eu tinha medo de pensar no futuro. Parecia que tudo tinha desmoronado, e eu não sabia se um dia ia conseguir confiar em alguém de novo. Mas meu pai continuou, Deus não te tirou daquela situação para te deixar sozinha. Ele tem um propósito. Você precisa pedir a Ele que te mostre o caminho. Aqui, irmãos, eu confesso, eu não queria ouvir aquilo. Porque dói, né? Dói pensar que a gente pode ser feliz de novo depois de tanta dor. Mas meu pai insistiu, vai no teu quarto, fecha a porta e ora. Pede a Deus que te dê paz. E quando Ele te der, você vai saber que é hora de seguir em frente. E foi o que eu fiz. Naquela noite, eu me ajoelhei ao lado da minha cama e comecei a orar. Não eram palavras bonitas, não. Era choro, era gemido, era aquela dor que só Deus entende. Mas no meio daquela oração, uma paz começou a invadir o meu coração. Não era uma paz que tirava a dor, não. Era uma paz que me fazia entender que mesmo com a dor, eu podia confiar em Deus de novo. E foi aí que eu ouvi bem claro no meu espírito, como se alguém estivesse falando bem pertinho do meu ouvido. Confia em mim, eu tenho o melhor para você. Irmãos, eu não posso explicar como foi aquele momento. Só sei que dali em diante alguma coisa mudou dentro de mim. Não era mais aquela mulher quebrada, aquela mulher com medo de tudo. Era uma mulher que, mesmo com as cicatrizes, sabia que Deus estava no controle. E sabe o que aconteceu depois? Deus começou a restaurar a minha vida de um jeito que eu nem imaginava. Primeiro veio a paz. Uma paz que não dependia das circunstâncias, mas que vinha de saber que eu estava nas mãos do Pai. Depois veio a força. Eu comecei a servir na obra com mais alegria, a visitar as irmãs doentes, a participar dos cultos com um coração mais leve. E aos poucos, Deus foi curando as minhas feridas. Até que um dia, durante uma reunião de irmãos, eu conheci o irmão Mateus. Ele era um homem simples, trabalhador, que servia a Deus com dedicação. Não era daqueles que falam muito, mas quando falava, as palavras tinham peso. E o mais importante, ele tinha um coração puro. A gente começou a conversar, sempre com muito respeito, sempre dentro dos limites que a palavra de Deus ensina. E com o tempo ele pediu a palavra para o meu pai. Confesso que no começo eu fiquei com medo. Medo de errar de novo, medo de confiar, medo de me machucar. Mas meu pai me chamou e falou, filha, você orou. Deus te deu paz. Agora é hora de confiar nele de novo. Não é o irmão Mateus que vai te dar segurança. É Deus. E se for da vontade dele, ele vai abençoar. E foi assim, irmãos. Com muito temor, com muita oração, a gente começou a namorar. Não foi daquele jeito apressado, não. Foi tudo com calma, com respeito, com a bênção dos nossos pais e da irmandade. E quando chegou o dia do nosso casamento, eu não tinha mais medo, porque eu sabia que não era eu quem estava no controle. Era Deus. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquela situação, como me deu uma família, um lar, uma vida que eu nem sonhava que poderia ter. O irmão Mateus é um homem de Deus, um pai dedicado, um marido que me trata com um carinho que eu nunca imaginei que existia. E acima de tudo, a gente serve a Deus juntos. Não tem preço, irmãos. Não tem preço. Então, se você está passando por uma luta, se você está achando que não tem mais saída, eu quero te dizer, não desista. Porque Deus não desistiu de você. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não esteja sentindo. Ele está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. E quando ele agir, irmãos, vai ser de um jeito tão lindo, tão perfeito, que você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os sonhos que foram quebrados, que Ele sarar as feridas que ainda doem, que Ele encha o seu coração de uma paz que só Ele pode dar. E se você precisa de uma palavra, se você precisa de uma oração, deixa aqui nos comentários. A gente vai orar por você, porque a irmandade é assim. A gente chora junto, a gente sorri junto, a gente ora junto. E no final, a gente vai cantar juntos, ao Senhor pertence a salvação. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa caminhada que o Senhor tem me permitido viver, porque não é fácil, não é simples, mas é real. E quando a gente vive o que Deus quer,
Mesmo que a gente não entenda no momento, depois a gente olha para trás e vê a mão dele em cada detalhe. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, irmãos, eu pensei que ia ser só um tempo, só até me reerguer. Mas Deus tinha outros planos. Meu pai, que é um homem de oração, um homem que sempre buscou a direção do Senhor, ele me chamou um dia e disse: Filha, você precisa se dedicar à obra. Não é só para passar o tempo não. É para você se fortalecer, para você ouvir a voz de Deus de novo. E eu, que estava tão quebrada, tão sem forças, só consegui balançar a cabeça e dizer: Tá bom, pai, eu vou tentar. E foi assim que eu comecei a frequentar as reuniões de moças, as reuniões de oração, os cultos de doutrina. No começo era difícil. Eu olhava para as irmãs, tão alegres, tão firmes na fé, e pensava: como é que elas conseguem, Senhor? Como é que elas não desistem? Mas aos poucos, irmãos, aos poucos, Deus foi sarando as minhas feridas. Não foi do dia para a noite, não. Foi devagar, como quando a gente planta uma semente e espera ela crescer. Todo dia um pouquinho de água, todo dia um pouquinho de sol, e um dia a gente olha e vê que brotou. E foi numa dessas reuniões de oração que eu senti o Espírito Santo falando comigo de um jeito que eu não posso explicar. Não foi voz, não foi visão, foi uma certeza no coração. Uma paz que encheu minha alma e me fez entender que Deus não tinha me abandonado não. Ele só estava me preparando para algo maior. Algo que eu ainda não conseguia enxergar, mas que ele já tinha planejado. E foi aí que eu comecei a orar diferente. Não era mais: Senhor, tira essa dor de mim, mas Senhor, usa essa dor para a tua glória. Mostra para mim o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso. E irmãos, quando a gente muda a oração, Deus muda a nossa história. Um dia, depois de um culto de doutrina, uma irmã mais velha, uma mulher cheia de unção, se aproximou de mim e disse: Júlia, Deus tem uma obra para você fazer. Não é para você ficar olhando para trás não. É para você seguir em frente, com a cabeça erguida, porque Ele já te libertou. Eu quase caí no choro ali mesmo, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Não era consolo vazio, era uma palavra de Deus, direto pro meu coração. E foi assim que eu comecei a me envolver mais na obra. Comecei a ajudar nas reuniões das crianças, a visitar as irmãs doentes, a participar dos cultos de oração com mais fervor. E sabe o que aconteceu, irmãos? A minha dor foi virando força. O que o inimigo quis usar para me destruir, Deus usou para me fortificar. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos dele, até as coisas ruins se tornam bênçãos. Mas não pense que foi fácil. Não foi. Teve dias que eu ainda acordava com aquele peso no peito, com aquela saudade do que poderia ter sido e não foi. Teve noites que eu chorava no meu quarto, perguntando para Deus: por que comigo, Senhor? Por que eu tive que passar por isso? Mas toda vez que eu abria a Bíblia, toda vez que eu ia para a reunião, Deus me mostrava que Ele estava ali, que Ele não tinha me esquecido. E foi numa dessas noites, irmãos, que eu tive outro sonho. Dessa vez não era o varão dourado não. Era uma porta. Uma porta grande aberta com uma luz tão forte que parecia o sol. E eu ouvi uma voz dizendo: entre. Não tenha medo. Eu acordei suando, com o coração acelerado, mas com uma paz que eu não conseguia explicar. E eu soube na mesma hora que Deus estava me chamando para algo novo. No dia seguinte, eu fui conversar com meu pai. Contei do sonho, contei da voz, e ele, com aquela sabedoria que só os homens de Deus têm, só me olhou e disse: Filha, Deus está te chamando para servir. Não é para você ficar parada não. É para você andar. E eu, irmãos, eu não tive dúvida. Eu disse: Pai, eu vou. Eu vou onde Deus quiser que eu vá. E foi assim que eu comecei a me preparar. Comecei a estudar mais a palavra, a buscar mais a Deus em oração, a me dedicar de verdade à obra. Não foi fácil, porque o inimigo não gosta de ver a gente servindo a Deus. Teve vezes que eu sentia um cansaço tão grande, uma vontade de desistir, mas eu lembrava daquela porta aberta no sonho, daquela voz dizendo: entre. E eu sabia que não podia voltar atrás. E hoje, irmãos, hoje eu posso dizer que Deus me deu uma nova vida. Não é que as cicatrizes sumiram não. Elas estão lá, para me lembrar de onde Deus me tirou. Mas elas não doem mais. Porque Deus transformou a minha dor em testemunho, a minha vergonha em força, e a minha derrota em vitória. E eu quero dizer para vocês que estão passando por lutas, que estão achando que não tem mais forças: Deus não terminou com você não. Ele está só preparando você para algo maior. Não desista na metade do caminho. Não deixe o inimigo te convencer que você não vai conseguir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se você está se perguntando: mas como eu vou saber que é Deus falando? Eu te digo: Deus fala. Ele fala através da palavra, através dos irmãos, através daqueles momentos de paz que a gente sente no coração. Só não pode fechar os ouvidos.
Só não pode deixar o medo ser maior do que a fé. E hoje, irmãos, eu tenho uma certeza: tudo o que eu passei, tudo o que eu sofri valeu a pena. Porque hoje eu sei que Deus é fiel. Hoje eu sei que Ele não abandona os seus. Hoje eu sei que mesmo quando a gente não entende, Ele está trabalhando. Então, se você está com o coração partido, se você está se sentindo sozinho, se você está achando que não tem mais jeito, eu quero te dizer: tem jeito sim. Deus tem um plano para você. Ele tem uma porta aberta para você. Só não pode ficar parado. Tem que entrar, tem que confiar, tem que deixar Deus fazer a obra dele na sua vida. E se você precisa de uma palavra, se você precisa de uma oração, deixa aqui nos comentários. A gente vai orar por você, porque a irmandade é assim. A gente se ajuda, a gente se fortalece, a gente caminha junto. E no final, a gente vai cantar juntos: ao Senhor pertence a vitória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de esperança, que Ele renove as suas forças, que Ele te dê a coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro. E lembre-se, irmão e irmã, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele vai completar a obra que começou em você. Só não pode desistir. Só não pode parar de crer. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Não esqueçam: Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só confia nele. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa jornada que o Senhor tem me levado, porque sei que tem muita irmã, muito irmão aí que está passando por lutas que parecem não ter fim. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus não nos abandona. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele está ali do nosso lado segurando a gente para não cair. Depois daquele dia em que eu voltei para a casa dos meus pais, tudo parecia que ia desabar. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo. Como se eu não fosse boa o suficiente para ser esposa, para ser filha, para ser irmã na irmandade. O coração doía tanto que às vezes eu nem conseguia orar. As palavras não saíam. Só chorava. Mas sabe o que minha mãe fez? Ela sentou do meu lado, pegou na minha mão e disse: filha, Deus não te deixou. Ele te trouxe de volta para casa. Isso já é uma vitória. Agora é hora de confiar nele de novo. E foi assim, irmãos. Devagarinho, a paz foi voltando. Não foi do dia para a noite, não. Teve dias que eu ainda acordava com aquele peso no peito, com medo de encontrar alguém na rua que fosse me julgar. Mas eu aprendi uma coisa: o que os homens pensam não é o que importa. O que importa é o que Deus sabe. E Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu coração. Um dia, depois de muito orar, eu tive coragem de pedir para falar com o irmão que é ancião na nossa comum. Eu tremia toda, mas ele me recebeu com tanto carinho, tão cheio do Espírito, que eu senti que estava no lugar certo. Ele me falou: irmã, o Senhor não quer que a gente fique preso no passado. Ele quer que a gente olhe para frente. Você fez o que tinha que fazer. Agora é hora de deixar nas mãos dele. E foi isso que eu fiz. Entreguei tudo. As lágrimas, as dúvidas, a vergonha, a raiva, tudo nas mãos do Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus começou a me mostrar que Ele tinha um propósito para minha vida. Não era para eu ficar ali, me consumindo na dor. Era para eu me levantar, para eu aprender, para eu ser forte. Teve um domingo na reunião que o irmão pregou sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela que sofreu tanto, que gastou tudo que tinha com médico e só piorava. Mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Aquilo me marcou, irmãos. Porque eu também estava assim, gastando minhas forças com coisas que não me curavam. Até que eu entendi: só Jesus pode sarar as feridas da alma. E foi aí que eu comecei a buscar mais. A ler a palavra, a participar das reuniões, a servir na obra da piedade. Não foi fácil, não. Teve dias que eu ainda sentia aquele aperto no coração, mas eu não desisti. Porque eu sabia que Deus não tinha me trazido até ali para me deixar pela metade. E hoje, irmãos, eu posso dizer: Deus restaurou a minha vida. Não do jeito que eu imaginava, não. Não foi do jeito que eu planejava. Mas foi do jeito dele. E o jeito dele é perfeito. Ele tirou coisas da minha vida que eu achava que não ia conseguir viver sem. Mas hoje eu vejo que era para meu bem. Porque Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Eu não sei o que você está passando hoje. Não sei qual é a sua luta. Mas eu sei de uma coisa: Deus não te abandonou. Mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja achando que não tem mais saída, Deus tem um plano para você. Ele vai te levantar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te mostrar que a vitória é dele. E se você está precisando de uma palavra, se você está precisando de uma oração,
Deixa aqui nos comentários. A gente vai orar por você, porque a Irmandade é uma só. A gente chora junto, a gente sorri junto, a gente caminha junto. E no final, a gente vai cantar: ao Senhor pertence a vitória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de paz, que Ele te dê forças para seguir em frente, mesmo quando o caminho tá difícil. E lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele vai completar a obra que começou em você. A paz de Deus, irmãos. Até a próxima. E não esquece, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só confia nele.